Bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria. Bom dia com muita alegria. Salmo 46:10, se não me falha a memória, diz assim: Este é o dia que o Senhor o fez. Regozijemo-nos e exaltemo-nos nele. Eu vou conferir aqui. Sejam muito bem-vindos para mais uma live de conteúdo, onde a nossa consciência ela será expandida. A nossa consciência será expandida. O ser humano, ele cresce até determinado tempo e depois ele para de crescer, fisicamente falando. Mas a consciência você pode expandi-la. Há quem diga que crescer é obrigatório, amadurecer é opcional. O título da live é Café com Sabedoria, mas você está me vendo tomando água, né? Mas meu cafezinho está aqui. E por sinal, hoje, nessa canequinha aqui que eu gosto muito, essa canequinha esmaltada, ela lembra muito o interior. É um hábito que eu tenho de sempre tomar água. A primeira coisa que eu tomo pela manhã é a água. E aqui nós estamos com a água da vida. A palavra de Deus é a água da vida. O Senhor Jesus certa vez disse: vós já estáis limpo pelas palavras que eu vos tenho falado. Então, a palavra ela limpa, ela esclarece, ela fortalece, ela encoraja, ela dá vida, ela nos conduz pelo caminho da vida. A palavra é a sabedoria. A sabedoria é o Senhor Jesus. Como eu estava dizendo, se não me falha a memória, é Salmo 46:10, que diz: esse é o dia que o Senhor o fez. Salmo 46. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. De vez em quando você encontra alguns tolos que diz que Deus não existe, e eles criticam aqueles que eles vêm buscando, chamam de fanáticos aqueles que optam pela palavra, aqueles que vão à igreja. Então, aquietai-vos. Eu gosto de buscar sempre a raiz das palavras. Saber o significado. Por que aquietai-vos? É porque muitas pessoas hoje em dia elas andam inquietas
Elas andam ansiosas, preocupadas, com medo. Então aqui a palavra está dizendo: aquietai-vos. Calma, respira. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. A maior guerra que enfrentamos não é do lado de fora. A maior guerra que enfrentamos é do lado de dentro. É dentro de nós. Por isso que eu digo que aquilo que acontece dentro de você é mais importante do que aquilo que acontece fora de você. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está cuidando de você, ainda que você não se dê conta. A palavra diz: eis que coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolha a bênção, o caminho da bênção para que você viva. Bom dia, Luciana. Tenha um dia cheio do favor e da graça de Deus. Então, todos os dias nós temos a opção de escolher que caminho nós devemos seguir. Mas como tudo nessa vida precisa de base, precisa de alicerce, até os nossos pensamentos, eles têm um fundamento. A questão é, muitas pessoas estão pensando a partir das preocupações. Muitas pessoas estão movidas por uma programação mental do tipo: o que eu vou fazer quando tudo der errado? A pergunta é: quem foi que disse para você que vai dar errado? Então nós precisamos questionar esses pensamentos que sempre brotam dentro de nós e querem nos conduzir por um caminho de preocupação. Você conversa com as pessoas hoje, as pessoas dizem: estou na correria. E muitos nem sequer sabem o porquê estão nessa correria. Bom dia, com muita alegria, sejam muito bem-vindas. Então, é necessário fazer a gestão da nossa imaginação. Preocupação é a má gestão da imaginação. A má gestão de como estamos administrando os nossos pensamentos. É interessante que a palavra de Deus, ela traz respostas para as nossas indagações. Como estamos pensando? Antes de entrar no livro de Provérbios, eu quero ler aqui para você o que está escrito em Isaías capítulo 55, a partir do versículo 8, que fala muito a respeito do pensar. Eu costumo, digo e repito que você não é o que você vê no espelho. O que você vê no espelho é a embalagem de quem você realmente é. O ser humano, o ser no todo, ele é um espírito, ele possui uma alma, ele habita em um corpo. Melhorou o sinal aqui. Então, se nós basearmos a nossa maneira de pensar naquilo que nós estamos vendo, a vista, um sábio diz assim: a vista é limitada à capacidade dos olhos. Se você olha para você, você é mulher, você olha para você pela manhã, você se sente com o cabelo desarrumado, de repente a raiz cresceu e você fala assim: nossa, eu tenho que pintar essa raiz aqui. Isso começa a causar desconforto, em você. O seu foco, ele se torna a sua realidade. Você começa a se sentir
mal com você mesmo. Você começa a se sentir com baixa autoestima. Você olha de repente as suas roupas, você deseja ter uma roupa nova, de repente você está se sentindo, você recebeu informações erradas e você começa a se comparar, você começa a se sentir mal com você mesmo. Quando você não entende o processo das coisas, o sucesso está contido na rotina diária, mas muitos querem queimar etapas. Isso acaba trazendo inquietação para você. Por quê? Por causa da maneira com a qual você está pensando. É a maneira a partir de onde você está pensando. Mas eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos, o nome dessa live, o título é Café com Sabedoria. Por quê? A sabedoria é a habilidade de você aplicar o conhecimento. Somente ter o conhecimento sem a sabedoria fica deficiente. É como um pássaro que só tem a asa direita, mas para que o pássaro ele obtenha sucesso no seu voo, ele precisa tanto da asa direita quanto da asa esquerda. Assim somos nós. O pensamento ele precisa ser baseado onde? Na sua origem, que é Deus. E aqui em Isaías capítulo 55, a partir do versículo 8, ele diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Se a sua origem é espiritual e ela é espiritual, nós precisamos estar configurados, conectados. Um exemplo, se você pega o seu celular e quando cai o sinal da internet, você perde a sua conexão com a rede. Então, quando a oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus, é como se ele estivesse dizendo para mim e para você, olha, você precisa estar ligado no Wi-Fi dos céus. Se você perde essa conexão, já viu como que fica a tela do celular? Você está vendo uma imagem lá, um filme, perde o sinal, a tela apaga. Eu acho que é por isso que você olha para algumas pessoas e elas estão com aquela tela apagada, porque perdeu a conexão com a sua origem, perdeu a conexão, não está conectado com o Pai. A palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Há pessoas que quando você conversa com elas, você olha para os olhos dessa pessoa, ele está emanando vida. Deixa eu dar uma chave aqui para você. Comunicação, ela começa nos olhos. A comunicação, ela começa nos olhos. Há pessoas que estão transmitindo vidas. Há pessoas, no período da pandemia, eu vi pessoas dizer que as pessoas existem pessoas que sorriem com os olhos. Então, a importância de nós estarmos conectados com a nossa fonte. Observe um pé de alface quando você vai na banca, na feira pela manhã. O pé de alface, quando você olha, ele está verdinho, né? Tem vida ali naquele pé de alface? Você pode dizer que tem, mas a verdade é, não tem. Ele já foi tirado da água. Vai passar 2, 3 dias, ele vai se dissolvendo. Então, bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Então, Isaías, no livro de Isaías, capítulo 55, no versículo 8, o Senhor está dizendo para mim e para você, olha, quais são os pensamentos que têm habitado a sua mente? Como você está se sentindo? A maneira com a qual você está se sentindo, ela está relacionada com a maneira com a qual você está pensando. Você está pensando a partir de onde? Os seus pensamentos estão baseados em quê? Em ansiedade? Em comparação?
Seus pensamentos estão baseados em ansiedade? Em ansiedade? Seus pensamentos estão baseados em que, em comparação, você vive se comparando com os outros? Seus pensamentos estão baseados em que? No passado, no que aconteceu, na pessoa que te traiu, naquilo que você fez que deu errado? Em que seus pensamentos estão baseados? Porque Deus nos convida nesse instante a basearmos o nosso pensamento no que Ele diz, na palavra dEle. Então, por isso que Ele diz aqui, em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, assim são os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto, os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais alto do que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna sem que primeiro reguem a terra e a fecunde e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Uma vez que a palavra de Deus é liberada, Ele diz, aquilo que eu falo se cumpre. A minha palavra, ela não volta para mim vazia. Daí a importância de nós alinharmos o nosso pensamento com os pensamentos de Deus. E é aí que você vai viver uma vida de fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Bom dia, minha amiga Lidiane. Bom dia, com muita alegria. Então, a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Daí a importância, deixa eu tomar um cadinho de água aqui. Tá na benção. Acabou a água na minha Bíblia. Então ele disse, aqui fala hoje, a palavra fala para a gente sobre a importância de nós alinharmos o nosso pensamento com os pensamentos de Deus. Para isso você precisa tirar um tempo para você meditar, você respirar, questionar os seus pensamentos. Quando a palavra diz, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque a maioria do tempo nós passamos preocupado com aquilo que os nossos olhos estão mostrando para nós. Então, às vezes, o maior inimigo do ser humano é os seus olhos, é aquilo que você está olhando. Você começa a olhar, um exemplo, esses programas de notícia que parece mais programa de sangue, é feminicídio. Você está se alimentando, você está alimentando a sua alma quando você ouve. Quando há pessoas que estão com um pensamento do tipo, o que eu vou fazer quando eu for traído? O que eu vou fazer quando eu for traída? E por que as pessoas andam nesse modo, nessa programação? É por causa daquilo que elas estão ouvindo. Ah, Gilson, mas eu amo ouvir esse tipo de música. Eu vou falar aqui, se você gosta ou não, sinto muito. Exemplo, essas músicas sertanejas, já parou para observar o que você está ouvindo? É a partir da música que você está sendo programado, é a partir daquilo que você ouve que vai programando o seu cérebro.
moldando o seu cérebro, moldando a sua maneira de pensar. Por exemplo, o seu nome. Gilson, eu ouço música, isso não tem nada a ver, isso é conversa fiada. Bom, talvez esse papo não é para você, mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que você tem o nome que você tem? Por que você responde pelo nome que você tem? Quando você era bebê, você não sabia que você teria o nome que você tem. Mas você cresceu, você nasceu, os seus pais decidiram que o seu nome seria, por exemplo, Paula. Aí eles começam a falar Paula para cá, Paula para lá, e você vai ouvindo Paula, Paula, Paula. Você foi ouvindo, chega no lugar, qual é o nome do bebê? Essa é a Paulinha tal. Por um período, alguém poderia chegar para você em algum lugar e falar assim, seu nome não é Paula, e você poderia ficar em dúvida. Mas o tempo foi passando e você foi ouvindo, à medida que você foi ouvindo, o seu nome foi se solidificando em você. De maneira que ninguém que chega para você hoje fala assim, o seu nome não é Paula, o seu nome é Joana, você jamais vai aceitar isso. Mas a questão é, você parou para analisar como que foi que você chegou a ter tanta convicção de que o seu nome é o nome que você tem? Assim vem as programações, você não percebe você não percebe por vezes aquilo que está moldando o seu entendimento, moldando a sua maneira de pensar, se você não fizer uma renovação da sua mente. É por isso que a palavra fala tão forte em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 em diante. Ele fala assim, eu sei que é um sacrifício para você analisar isso, e é só por meio da palavra que você vai conseguir examinar, filtrar aquilo que tem entrado pelos seus ouvidos, se faz sentido ou não para você. Então, por isso que muitas pessoas estão no modo, elas estão presas no medo, porque só ouve falar de feminicídio. Existe um interesse por trás da mídia, você precisa entender isso. Assim como o traficante que ele dá droga gratuita para as pessoas nas festas, ele sabe que uma vez que a pessoa consumiu aquilo, aquilo vai gerar dependência. Pode parecer absurdo, mas não é. Há pessoas que elas vivem dependentes de más notícias. Todo dia na hora do almoço ela tem a necessidade de ligar a televisão e de ver o que está acontecendo. Na verdade, ela foi programada. Ela entrou num modo chamado loop. É como algo que fica girando. Ela sente necessidade de alimentar aquele pensamento que está girando. Aquela programação, ela precisa ser alimentada, porque a pessoa viciou em más notícias. Por isso, você precisa analisar o que você tem empregado o seu tempo e o seu ouvido. E é por meio da palavra que você recebe clareza, conhecimento e a sabedoria, a habilidade de aplicar o conhecimento. No livro de Jó, capítulo, olha o que essa palavra fala, no livro de Jó, capítulo 33, ou 34. No livro de Jó, capítulo 34, no versículo 3, diz assim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Você já teve o desprazer de saborear uma comida? Ao colocar na boca, você percebeu que aquela comida estava azeda? É isso que essa palavra está dizendo. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. É por isso que, na verdade, quando você ouve com o ouvido, a sua alma, você está alimentando a sua alma. É por isso que você vai num show e você ouve uma música, você chora. Você vê uma cena de injustiça na televisão, você se sente indignado.
você se sente com raiva, é por causa de quê? É por causa do que você está alimentando a sua alma. Você alimenta a sua alma através dos olhos e dos ouvidos. No livro de Tiago, capítulo 1, veja o que ele fala aqui a respeito da alma, sobre a importância de nós guardarmos a nossa alma. Como que é que você guarda a sua alma? Observando o que você coloca diante dos seus olhos. Tiago, capítulo 1, no versículo 21, diz assim: portanto, despojando-vos de todo acúmulo de maldade. O que é despojar de acúmulo de maldade? Despojar. Quando você abre um programa de televisão, esses noticiários, essas notícias, esses canais de notícia que sangram, que sai até sangue pela TV, ali você está vendo a maldade. A maldade está estampada diante dos seus olhos. Aí a palavra está... Aí você começa a se sentir indignado. Onde eu trabalhava, no salão onde eu trabalhava, na hora do almoço, ficava aquela galera, às vezes 15 pessoas sentadas almoçando, e a TV todo dia tinha que estar ligada lá. A minha sorte é que eu tinha um fone de ouvido, aí eu coloco o fone para ouvir uma mensagem, alguma coisa assim, porque eu aprendi há uns bons anos atrás, eu aprendi a importância de guardar a minha alma. Então eu ficava observando 15 pessoas sentadas almoçando, a TV ligada, aí os repórteres estavam, a mulher tal foi estuprada, não sei o que, a outra foi morta, o carro passou por cima da cabeça não sei de quem, e aí aquelas pessoas que estavam ali sentadas almoçando, elas começam a ficar indignadas. Eu ficava analisando o comportamento das pessoas, elas indignadas, umas sentindo raiva, daí a pouco parecia que ia sair na pancada, até um com o outro, quando há discordância e tal. Então, o que eu quero dizer, o ponto é, quando você abre um programa desse, a raiva, a maldade está estampada diante dos seus olhos e você não percebe quando essa energia ela começa a entrar em você. E aqui em Tiago 1:21 está falando o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. O que é despojar? Despojar é você tirar isso aqui. Eu estou despojando desse blazer. E o que é despojar? É você tirar. Como que você vai despojar de uma imagem? Tirando os seus olhos dela. Negando aos seus ouvidos aquilo que não condiz com você. Você precisa cuidar do seu jardim, a sua mente, a sua psique. Você precisa cuidar. Isso é um jardim. Se entra uma palavra errada, há pessoas que, através das suas palavras, elas encorajam você. Há pessoas que, através das suas palavras, elas desmotivam você. Porque é o que está entrando pelos seus ouvidos. Então, Tiago 1:21 diz: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O responsável por guardar a sua alma, por zelar pelo seu estado emocional, pela sua saúde emocional, é você. Ninguém vai fazer isso por você. Em Provérbios diz que um homem sem o domínio de si é semelhante a uma cidade de muros derribados. O que é um homem sem o domínio de si? Ele está falando de pessoas que não colocaram guardas nos seus olhos e nos seus ouvidos. Aí você se torna refém dos acontecimentos, refém das adversidades, refém dos acontecimentos, refém dos noticiários. Mas é quando você entra numa frequência errada. Então, cuidar de si é você conectar com aquilo, conectar-se com a sua origem. A sua origem, ela é espiritual. E o
plano. Em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É levar isso a sério. A palavra diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é real na sua vida hoje. Não é um dia. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Às vezes não perca o seu tempo. Aplique o seu tempo de maneira sábia. Aplique o seu tempo ouvindo o que Deus está dizendo para você. Há tantas boas mensagens. Você acorda, vai ouvir música. Tem gente que acorda ouvindo funk. Tem gente que acorda, ela vai direto para os noticiários e talvez você não sabe por que você está vivendo ansioso, ansiosa. É porque pensamentos errados que inconscientemente você tem permitido que entre na sua vida. Você acorda e já vai direto para o celular, vai ficar rodando o feed. Não, procure fazer uma atualização da sua mente com os céus, com a sua origem, com o plano, que é isso aqui. Tentar viver sem as instruções de Deus é como um peixe querer viver fora da água. Bom, eu ia entrar no livro de Provérbios capítulo 15 e eu acabei precisando passar por esses caminhos na palavra para chegar até aqui. Era necessário eu fazer isso, porque com certeza Deus, ele deseja alcançar alguém, ele precisava alcançar alguém falando sobre os pensamentos. E às vezes eu planejo falar algo aqui para você, mas eu faço um plano, mas o que Deus tem para falar é outro. Eu estou aqui para servir vocês. Eu não estou aqui para falar o que eu quero. Eu não estou aqui para falar o que eu acho. Não. Eu estou aqui como um garçom. O garçom, ele apenas serve, ele apenas vai na cozinha, pega a comida e serve. Só que tem um porém. Quando você vai a um restaurante, você chega para o garçom e fala para ele o que você quer comer. Aqui não. Eu sou um garçom que eu sirvo aquilo que o soberano, ele deseja servir para a gente. Então, nós alimentamos da palavra, a palavra, quando nós nos dispomos a ouvir o nosso Pai, ele serve para a gente aquilo que ele vê que é necessário para a gente. Então, eu posso planejar aqui, hoje eu vou falar sobre sabedoria. A sabedoria, ela está no todo, mas eu posso desejar falar assim, eu vou falar sobre empreendedorismo, mas a vontade de Deus é que eu fale para você sobre não andeis ansiosos. Mude essa maneira de pensar. Você está pensando aí, o que eu vou fazer? Eu não vejo saída. Está tudo acabado para mim. Não, às vezes o pai vem e diz para você, onde você acha que é o seu fim, que é um ponto final, não, meu filho, não, minha filha. Eu estou colocando apenas uma vírgula na sua história. O que você está passando não é para te destruir. Não, o que prevalece na sua vida é o que eu planejei para você. Só descanse em mim. Só pegue o que eu estou dizendo para você. E você vai vencer. Às vezes, há momentos na luta que você precisa parar. Às vezes o momento não é de você lutar, o momento é de você descansar. Você descansar em mim. Por isso que eu iniciei a live falando sobre Salmo 46, versículo 10. Salmo capítulo 46, versículo 10, diz assim...
Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A palavra diz que antes de você entrar no ventre materno, Deus ele já te conhecia. Ele já te conhecia. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deixa eu conferir aqui. Jeremias. Então, as preocupações é você sofrer por antecedência. E a palavra de Deus diz: não é isso que eu tenho para você. Jeremias capítulo 1, 5. Jeremias capítulo 1, no versículo 5 diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre de tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Todo ser humano é um profeta, consciente ou inconsciente. Agora, precisa quando você compra um... Como é isso, Gilson? Eu vou te dar uma dica. Quando você compra um celular, ele vem lacrado, mas até então os aplicativos não foram instalados nele. Ele não tem conexão com a internet. Você não ativou ali, não colocou seu e-mail, a sua senha. Então ele está dizendo aqui, ó, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O ponto aqui é, Deus ele conhece você antes de você nascer. Antes de você saber o nome que você teria hoje, Deus ele já te conhecia. É como o celular que vem, você recebe, você compra o aparelho celular, você precisa configurá-lo, você precisa conectá-lo primeiro na internet, que é, olha que forte isso, você precisa ligar o seu celular, depois você conecta na internet, depois você coloca as suas informações, alinha suas informações com a informação da empresa a qual você comprou o celular, com a rede, e depois você começa a atualizar os aplicativos. E é isso. Então, pessoal, por hoje é só. O plano era ler, dar continuidade no livro de Provérbios capítulo 15, que eu não terminei ontem, mas acredito que o que era da vontade de Deus que eu compartilhasse aqui é o que foi compartilhado. Amanhã, se o Senhor assim o permitir, eu estarei de volta aqui às 5h49. Se essa palavra falou com você, eu convido você a enviar essa live para outras pessoas e convidar pessoas que você percebe que estão enfrentando adversidades, convida elas para vir participar dessa live aqui. É só para aquelas pessoas que estão enfrentando adversidades, pessoas que estão enfrentando adversidades. É para aqueles que desejam, aqueles que estão angustiados, tristes, sem saída, talvez romperam com o relacionamento, perderam o emprego, pessoas que estão com a vida totalmente destruída. Essa palavra, essa live aqui é para esse tipo de pessoa. Bom dia, Solange. Então, a live, a palavra de Deus é para os perdidos, é para aquelas pessoas para que muitos acham que não valem nada. Essa palavra é para essas pessoas. Essa palavra não é para essas pessoas vaidosas, arrogantes, soberbas. Não. É para quem deseja ter intimidade com Deus e reconhece que precisa dele. Eu quero declarar um dia cheio do favor e da graça de Deus sobre a sua vida,
que você possa tomar as melhores decisões, que você não permita que o medo paralise você, que você não se sinta martirizado, castigada por situações e erros que você porventura tenha cometido. Você está diante de uma nova oportunidade de fazer tudo diferente, você está diante da oportunidade de tirar lições poderosas daquilo que você julga ter sido um erro, uma falha, um crime que você cometeu. Deus é com você. Tenha um excelente dia. Obrigado pela sua presença aqui. Bom dia!